Muito que bem, agora hoje, sexta-feira, finalmente nós temos o imenso prazer de ter de volta o professor Maurício Bellinello. Então vamos falar dos mercados de commodities, Davi? Professor Maurício, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, saudades. Fala, João, boa tarde a todos. Desculpa a ausência essa semana, eu tive uma semana muito pesada de trabalho, eu não consegui. Várias vezes tentamos alinhar as agendas, mas não teve jeito, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Muito bem, mas estamos no meio de um furacão do mercado financeiro, que você acompanha muito bem. Nós vamos falar de juros, as tesourarias estão em pânico, porque sobe dólar, era para descer, porque os juros foram lá em cima. Tal. Parece que a cartilha não está sendo bem executada. Mas antes que interessa ao produtor, que é o preço da soja, que é impactado pelos fertilizantes, que é impactado pelo petróleo. Petróleo continua ali em 83, 82,90, 83,08. Agora o WTI. Abaixa esse preço ou não, professor? Por enquanto não, João. Daqui até a virada do ano, pelo menos, assim, enquanto não passar o inverno no hemisfério norte, a gente não deve ter nenhum alívio relevante nas cotações, ou a não ser que amanhã os árabes resolvam abrir a torneirinha e aumentar a produção, que ainda está em níveis inferiores ao pré-Covid 2019, né? Então, é isso, o consumo global voltou praticamente à normalidade, ou próximo disso, só que a produção está abaixo de 2019. Então, é isso, muita demanda, pouca oferta, o preço é alto. Você costuma ver os preços mais à frente, mercado a futuro, continua, você já falou até o final do ano, e mais à frente, tem algum indício para final do ano, etc., do ano que vem? Não, a gente tem alguma sinalização de backwardation, você sabe como é que é, né? Sim. A partir de março, principalmente do ano que vem, fevereiro para março, que é exatamente o final do inverno no hemisfério norte, que é onde a demanda energética é mais alta, para aquecimento principalmente e de forma geral nos consumos das famílias. Então a gente pode ver algum fôlego nos preços para fevereiro e março, até lá em cima. Sim, até lá, é o que eu falei, é bom lembrar que o petróleo 10% para ele, para lá e para cá, é um passeio no parque, né? Então, eu sempre falo, oscilações superiores a 10% eu não espero para agora. Portanto, eu não espero o petróleo abaixo de 70, por exemplo, né? 75, 74. Teríamos que ter algum fato novo. Né? Alguma coisa que aconteça, que não está no radar por enquanto, que possa alterar a dinâmica de oferta e demanda. Até lá, sendo sincero, já estamos indo para novembro, o inverno começa agora, para falar a verdade, a partir do meio de novembro, né? As temperaturas começam a cair e vão até janeiro. Então, a partir daí, João, sinceramente falando, não só o petróleo, mas gás natural também, muito pressionado. Muito bem, vamos falar de fertilizantes, suprimento de fertilizantes, né? Porque não vou falar de preço, mas de suprimentos. Falei hoje com o Marcelo Abud, do Grupo Lavoro, ele tem um pessoal lá na China para tentar trazer fertilizante para o Brasil, mas aquela história que todo mundo sabe, não tem navio, não tem container e tal, lá na China, por causa da energia, tem muitas usinas e fábricas paradas. Então, assim, não está dramático, mas também não está com fôlego, o pessoal está preocupado para a virada. Como é que estão aí nas suas telas, preço de carvão, preço de ureia, o que você pode nos dizer? Bom, é bom lembrar que a ureia chinesa, né? A China é a maior consumidora da ureia produzida pela China, né? Uns 80% do que eles produzem é para eles mesmos, né? E aí eles vendem para países mais próximos e tudo mais. Então, as questões energéticas na China ainda são não vou dizer um problema, mas ainda é uma questão que está em transição de melhoria, né, com claros sinais de melhora já. Mas, por enquanto, João, vou até mostrar aqui para as pessoas poderem ver. Eu coloquei agora aqui para vocês terem, espera só um pouquinho, João, estou na tela errada, espera só um pouquinho. Esqueci de colocar a tela errada. Peraí, vamos de volta aqui, peraí. Pronto, desculpe, João. Eu estou com a tela diferente, agora estamos aqui de volta. Isso aqui, João, é a ureia negociada em Zhengzhou, que é uma das bolsas de commodities chinesas, né? Esse é a cotação da ureia lá para frente, são os contratos à frente. Então veja que hoje a gente está perto de 2.800 yuan por tonelada, mas em maio já estão olhando para baixo de 2.300 e para setembro do ano que vem abaixo de 2.200. Ou seja, o backwardation na China é muito relevante para a ureia, principalmente. O problema é que a ureia vendida no Brasil, por exemplo, consumida no Brasil, ele tem uma outra referência chamada NOLA, né?
que tem a base do frete, e esse é o gráfico de preços da ureia neste momento. Ou seja, nós temos pressão crescente, no mínimo não alivia, pelo menos não no horizonte de curto prazo, até maio do ano que vem, para os preços da ureia que são compradas no Brasil. Portanto, a safrinha do ano que vem está prejudicada em preços já basicamente definitivamente, e agora a gente já estaria olhando, na verdade, João, para preços de 2023, né, que é quando pessoalmente eu acho que haverá uma certa normalização desse mercado, mas ainda é muito cedo para dizer. Vamos repetir essa informação, então vamos passar uma régua nela. Então, olhando os preços com os fretes para a compra brasileira, a ureia vai ficar lá em cima até junho? Vai. Pelo menos até agora, as perspectivas é o final do primeiro semestre do ano que vem, inalterado o preço por enquanto, João. E isso é em dólar? Dá para a gente ter em dólar, é $580 por tonelada, isso. Mas aí, lembrando, aí tem o frete e tudo mais, né? Então os preços podem ser diferentes nas regiões que a gente está vendendo. Mas esse é o preço que a gente chama que é negociado em bolsa, né? Então, esse daí vamos dizer assim, que é a manchete do programa, porque o pessoal vai pagar a ureia, está pagando 3 vezes mais, né? E vai continuar até o segundo semestre do ano que vem nesses preços, né? E o grande problema que se tem na cabeça agora, e que ninguém tem ao certo ainda detalhes disso, eu pessoalmente acho que não vai ser tão grave, mas é uma opinião mais do que uma certeza, é que se a produção na China cair, a China irá ao mercado comprar. Ixi. E vai começar a competir com os demais para comprar ureia, né? Então esse é o grande temor neste momento do mercado como um todo, é a China não conseguir suprir a demanda interna deles e ter de ir ao mercado, né, para comprar. Tá. Outros componentes de fertilizantes NPK você tem aí pra gente? Não tenho. Esses não tenho. Não tem cloreto de potássio e tudo mais. Esses não são negociados, né? Mas todos eles, João, estão com a mesma situação, tá? Ou seja, o mercado como um todo segue pressionado, e eu vou te ser muito sincero, daqui para o final do primeiro semestre do ano que vem, eu, Maurício, não aguardaria grandes alterações nisso. O frete tem alguma chance de normalizar ou de cair, os preços já estão caindo, na verdade, né, os preços globais de fretes marítimos, mas o problema neste momento é um problema de oferta. Falta de disponibilidade no mercado desses ativos, né, dos fertilizantes, mas não só deles também. Então vamos falar de outro insumo fundamental, talvez o mais fundamental de todos, que é a grana preta, que vem dos bancões, juros e dólar. O Maurício, aliás, o Rubens Soriano está perguntando para o Maurício, passando uma informação, na verdade, o mercado de juros no mundo está à deriva, tem problema com a curva de juros, os curtos estão mais altos que os longos. Essa situação deixa as mesas das tesourarias dos bancos confusas, com muita volatilidade, aí começa a entrar o risco fiscal que se impacta no câmbio. Os juros estão mais longos, como é que estão? Estão mais baixos que os curtos? Eu vou mostrar aqui um detalhe interessante para as pessoas verem, João, só me dá um minutinho. Nós estamos falando de juros então agora. Pronto. Isso aqui, João, são as curvas de juros que a gente chama, né? A curva de juros laranja é a de hoje, a azul é de uma semana atrás, né, mais ou menos, e a verdinha ali é mais ou menos de um pouco mais do que isso, né? Ou seja, o que isso quer dizer? Quanto mais à direita a curva, é mais longo prazo. Então, são títulos de... Lá na ponta é 2036, para vocês terem uma ideia, a dívida brasileira é de 2036. Vocês vejam que, por assim dizer, João, o popozão da curva, que é a parte de trás dela, subiu demais. Ou seja, os juros de curtíssimo prazo, esse ponto da curva aqui, para você ter uma ideia, são os juros de 2023, 2 anos à frente, mas nem 2, 1 ano e meio, na verdade. Veja que ele estava uma semana atrás, mais ou menos na faixa ali de 9,5%. Ele chega hoje a 12%, 12,5%, né? Peraí, me derrubaram aqui, vou pegar de volta. E isso é um dado importante da gente ver, porque o que acontece? Esse estresse que está acontecendo agora no mercado, ele é relevante porque ele traz para a gente a informação de que o mercado está pressionando o governo, mas não sentido no governo, né? Está cobrando mais para defender ou para financiar a dívida brasileira de curto prazo. Isso é um sinal muito ruim, porque o mercado vê risco de curto prazo, o que é claramente joga o preço dos juros lá na estratosfera, pelo menos essa é a ideia. Então, nesse momento, João, é o maior estresse na curva de juros desde 2002.
para você ter uma ideia, da primeira eleição do Lula, lá em 2002. Então, não é um momento calmo, mas é o que eu também tenho dito, é uma oportunidade de grande porte se abrindo, como eu digo sempre, para quem está querendo fazer o que a gente chama de marcação a mercado, operações com título de renda fixa, títulos pré-fixados, né? É a maior janela, sem nenhuma sombra de dúvida, em 20 anos. Mas o Rubens, eu aqui não entendo nada, mas eu estou lendo aqui o que ele mandou dizer. Mandou dizer, né? Sugeriu. A marcação a mercado de papéis pré está gerando perdas de aproximadamente 300 bilhões de reais no mundo financeiro brasileiro, aí, nos bancões, 300 bilhões. Não nos bancões. Não nos bancões. Quem está perdendo dinheiro é quem entrou na hora errada. Porque se você entrou, por exemplo, tem um título brasileiro que ele é atrelado ao IPCA, a inflação, e ele vence em 2035. Se você comprou esse título, porque título pré tem hora para comprar, o título pré-fixado tem data. Pré-fixado significa que você sabe hoje o quanto você vai receber daqui a 10, 15 anos, né? Os títulos pré-fixados têm forma de operar, não é simplesmente comprar, tem hora para comprar. Se você comprou esse título na virada do ano, estava lá no Réveillon pulando as ondinhas e resolveu comprar. De 1º de janeiro até hoje caiu 31%. Então você perdeu não, esse título se desvalorizou 31%. Lá no vencimento, você vai receber exatamente o que está acordado desde que o Brasil não deu um calote. Mas se você tiver que sair hoje desse título, você colocou R$1.000, hoje você vai sair com 700. Né? Então é um título de renda fixa. Em compensação, quem entrou nos últimos dias conseguiu uma oportunidade que você não via desde 2002. Esse é o ponto. Esse não é um mercado para amadores, eu estou dizendo muito sinceramente isso, e bancões não são amadores. Na verdade, eles estão fazendo um movimento inverso desde o início do ano, ou seja, eles saíram desses títulos na virada do ano e eles foram em direção a títulos de curto prazo. Quem perdeu dinheiro é quem ouviu o gerente do banco, porque um monte de gerente de banco especialista ligava para as pessoas, mandava e-mail, tem uma grande oportunidade aqui. Quem ouviu o gerente de banco e não sabia o que estava fazendo, como diz um amigo meu, arranjou um matrimônio compulsório, porque casou com o título. My God. Muito bom. E agora o que interessa mesmo para o produtor é a variação do dólar. Dólar a 5,64 agora, Maurício. Uma leve queda. Sim. A gente esperava, olhando os parâmetros conhecidos, de que taxa de juros lá em cima, 12% está falando, isso vai atrair dólar pelo carry trade e vai ter um monte de dólar e o dólar ia para nada, vai nada, está lá em cima, amigo. Uhum. Esse aqui é o dólar, João, hoje, frente às demais moedas, tá? É o chamado dólar index. Olha a paulada que ele deu para cima hoje, e não é frente ao real, é frente ao euro, à libra esterlina, ao ien, ao dólar canadense, mundial, então. Né? Ou seja, o dólar, João, segue numa toada global de alta. Isso aqui é o dólar, para vocês terem uma ideia, desde o início de junho. Ele não para de subir globalmente, não é no Brasil. Né? Para você ter uma ideia, esse evento que está acontecendo agora de juros brasileiros de curto prazo subindo, isso não é um evento brasileiro. Está acontecendo no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Olha que explicação fantástica. O mercado agora está num momento de medo, de aversão ao risco. Mercado mundial. E, portanto, esses movimentos não devem parar amanhã. Né? E de novo, o Brasil não é uma ilha e é um país, infelizmente, muito instável política e fiscalmente, então o real deve permanecer pressionado. Mas esse é um detalhe importante que eu já falei algumas vezes. Quando o dólar começa a subir lá em junho, quando eu mostrei para vocês agora aqui, a Selic estava 3,5%, João. Quando esse dólar, ele vai parar, obviamente, de subir e voltar a cair, ou seja, o mercado voltar a querer encarar risco, ele deve encontrar o Brasil... Está com 7,75 agora de CDI e tem grande chance de pegar o CDI perto de 10, a Selic perto de 10. Então ele sai como se fosse uma venda nos olhos, assim, o mercado ficou com medo, tampa os olhos, 3,5 de Selic. A hora que ele acordar de novo, a Selic vai estar perto de 10. Aí ele vem. O chamado Prêmio de Risco Brasil vai estar muito bom. Nossa, então, o que eu aguardo, e eu não vou te dizer quando é que isso vai acontecer, porque esse é um movimento global, quando esse mercado se sentir mais seguro, a chance enorme é a gente ter um movimento muito intenso de entrada de dólares simplesmente para ganhar dinheiro aqui. Aí nós vamos ouvir aquela famosa frase que todas as mesas, todas as corretoras do mundo vão abrir amanhã dizendo assim, já compraram o Brasil? Ou seja, já ganharam 6% no mole?
Não é assim, Maurício? É isso que vai acontecer. Eles vão captar dinheiro no exterior a 1%, 2% ao ano, traz para cá, paga um hedge do dólar lá, porque ele traz em dólar, né? 2%, 3%, paga 5%, portanto, tira 10% na conta, paga o imposto de renda, eles vão tirar 4%, 5% líquido sem fazer nada. Isso é o que o Brasil vende, eu já falei, desculpe falar, mas é a minha percepção histórica. A maior commodity vendida pelo Brasil não é soja, nem milho, nem trigo, é juros. Né? O Brasil é um vendedor de juros. Precisamos de dinheiro. Bom, então, duas conclusões. Quanto a isso, não há o que fazer em termos de... Não há o que fazer. Não há porque, de novo, não é algo... Por mais que as pessoas gostem de vender isso, certamente as questões políticas e fiscais brasileiras não favorecem em nada a situação. Mas, nesse momento, as questões dos juros, por exemplo, e do dólar, não é uma questão isolada no Brasil. Acontece no mundo inteiro. Inteiro. Está acontecendo na Inglaterra, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Brasil. Né? Ou seja, quando o mercado globalmente se sentir menos inseguro ou querer tomar risco novamente, voltar a querer tomar risco, a expressão é essa, tomar risco, a gente pode ter dias mais tranquilos, mas por enquanto, sendo muito sincero, eu não aguardaria isso muito para breve, não. Não é para breve, então o que? Segundo semestre? Não, na verdade, eu digo, esse final de ano aqui, pelo menos, eu acho que a coisa vai permanecer, até porque o petróleo vai permanecer pressionado, a inflação vai estar pressionada. Eu chutaria, se eu fosse chutar, mas porque eu sou horrível de previsão e não gosto de fazer previsão, você sabe disso, mas eu acho que o horizonte de melhora vem a partir do segundo trimestre do ano que vem. Tá. Segundo trimestre do ano que vem. Trimestre. Nossa, então lá para agosto. Não, trimestre. Abril, maio, julho. Julho. Tá, julho, desculpe. Ok. Agora vamos unir todas essas informações com o produtor rural, principalmente com a principal cultura, que é a soja. Vamos vender essa soja, já está tudo plantado, você está observando aí no Tempo e Dinheiro, as imagens. Vamos começar a colher no Natal, janeiro, e a maioria vai negociar em maio. Com que dólar? Essa é a boa pergunta, né? Esse patamar de 5,70, 5,60, João, é um patamar tranquilo, né? Eu acho que ele deve ficar muito nisso. De verdade, quem vai determinar isso agora é o regime global, né? Ou seja, o dólar como moeda, João. Eu vou te ser muito sincero, eu acho que 5,70 é um ponto que haverá alguma dificuldade para ser rompido, ou seja, para cima, né? Ainda que, obviamente, de novo, 10 centavos para cá e para lá, eu nem faço conta, né? Mas, assim, falar que eu acho que, por exemplo, tem chance de ir no 6,10, acima de 6, me parece improvável, mas é aquilo que eu falei, se nós tivermos um cenário de estresse de maior porte fora do Brasil, por qualquer razão que, por enquanto, não está no radar, certamente a gente não vai ficar olhando. Bom, enfim, mas pelo menos do ponto de vista de venda, se o produtor pegar 5,70 está de bom tamanho, que é o preço que ele pagou para fazer o pacote dele, né, Maurício? Exatamente, João. Não há muito o que você fugir disso nesse momento, né? Você vai pagar o que você tiver que pagar e é isso. Tá bom. Agora, hoje, todas as sextas-feiras, acontece um encontro muito importante de grátis, que o Maurício privilegia os seus amigos, todos que tiverem interesse, entrarem no Instagram, @Maurício Bellinello, vai ter hoje, 9h30 da noite, de grátis, eu faço questão de dizer isso, o Boteco do Maú. Com que tema hoje, Maurício? Hoje eu vou falar um pouco sobre meio que isso que a gente está falando aqui, né? Muitas lendas do mercado mesmo, que as pessoas são literalmente enfiadas goela abaixo por gente tida como especialista, né? E que normalmente expõe as pessoas a riscos muito grandes e principalmente a perder oportunidades muito grandes, como essa, por exemplo, que estão falando agora, que os bancos estão perdendo, não sei quanto, que não estão perdendo, né? Claramente não estão, mas isso é dito, parece que eles estão sofrendo, isso e tantas outras que as pessoas falam. Hoje eu vou apresentar uma por uma e vou quebrar cada uma delas, né? Uma live muito especial para quem está começando nesse mercado, quer entender um pouco mais e não quer ter que passar por esse tipo de situação. Vai lá no meu Instagram, @Maurício Bellinello, tá bom? 9h30 da noite, de graça, para quem quiser participar, tomar uma cerveja, falar umas mentiras e fazer companhia um para o outro, João. Maravilha. Boteco do Maú, 9h30 da noite no Instagram, @Maurício Bellinello. Maurício, não nos abandone. Vamos em frente. Eu sei que você vai dar uma descansadinha. A gente está correndo, mas é por uma boa causa. Vamos em frente, Maurício. Vamos até a próxima. Um grande abraço, João. Grande abraço.